Olá pessoal, boa noite. Hoje, 22 de julho, a turma aqui do Legal e Trivial vai fazer uma live com as advogadas Luísa Barro, doutora Alessandra Cunha, Aline Oliveira e eu para conversarmos junto sobre a Lei Geral de Proteção. Vou chamar aqui as meninas para a gente começar batendo papo. Boa noite, Oi, Luísa, boa noite, tudo bom? tudo jóia? Vamos colocar aqui as meninas. Acho que a Alessandra vai entrar também. Aline. Oi, Ale, tudo bom? Olá, Oi, tudo bem, Aline? Aline. Tudo bem? Tudo bom? Não, Tudo bem? tudo bem. Então, já falei para o pessoal que hoje a gente vai falar sobre a LGPD, né? A famosa Lei Geral de Proteção de Dados, que muita gente não acredita, mas já está em vigor, né? Isso. Exato. Exatamente. Vai esperar o Então, pessoal. pessoal, E já- quem gostaria de começar, né? Eu acho que a gente pode fazer uma aberturinha. Então, eu acho que a gente podia primeiro relembrar para o pessoal que está começando a nos acompanhar hoje sobre o nosso projeto. Enquanto o pessoal que não entrou ainda vai acompanhando aí, a gente vai falar Sim, o que é o do legal ou trivial, que é Sim, claro. antes, né? Nós nos conhecemos em um curso durante a pandemia que fez todo mundo ficar desesperado para aprender mais, usar o tempo de home office para aprimorar aí o lado profissional e nós acabamos nos conhecendo, identificando uma afinidade aí de produzir um conteúdo informativo. Pessoal muito estudioso, tá bacana demais. E aí foi criando então os projetos nas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, o @do legal ao trivial, e temos o nosso canal no YouTube também. Quem não conhece ainda, segue a gente lá para poder acompanhar tudo que for produzido aí. Nós estamos cheios de boa vontade aí para estudar e ajudar todo mundo. E hoje nós vamos fazer essa apresentação sobre a LGPD. Na verdade, não é uma apresentação, porque a gente vai bater papo, né? A gente falou que já está cansada aí do conteúdo de aula gratuita. Não, a gente veio aqui conversar mesmo sobre o que a gente tem acompanhado no dia a dia. E aí, para esse bate-papo, a gente quer fazer aquela gente, que é o nosso projeto mesmo, o Brasil todo. Então, nós estamos aí com a Alessandra, doutora Alessandra do Rio de Janeiro, doutora Ana de São Paulo, doutora Luísa do Ceará e eu que estou falando aqui de Minas Gerais, Uai. Então, menina, como a Ana falou, as pessoas no início falaram que não ia pegar a LGPD, mas a gente está vendo que está pegando, né? Já está pegando o bicho também, porque tem gente já sendo condenada aí, mesmo que as multas não tenham entrado em vigor, já tem gente que está tomando surpresas aí de processos. E aí a gente vai contar sobre isso, sobre essas novidades aí para o pessoal. E a gente sabe que a LGPD, algumas pessoas falam, o que que é LGBT? É alguma coisa de diversidade de gênero? Mais ou menos, porque um pouquinho a gente acaba falando, sim, que é para a gente saber que é privacidade, com a privacidade das pessoas, a gente só se mete se for chamado agora. Então, se a pessoa é LGBT, é um dado sensível, a gente tem que tratar isso de uma forma muito carinhosa também. Então, é inclusivo. Perfeito. A lei tem que incluir todo mundo também com o respeito que merece para isso. E a gente sabe que a LGPD não proíbe o tratamento de dados, né? A gente pode continuar trabalhando normalmente com o que for necessário, mas a gente precisa ter cuidado, como eu falei, só mexer com o que for da nossa conta. E aí a gente precisa também lembrar que os titulares têm que ter controle e tudo que é feito com os dados deles, né? É uma coisa que a gente está vendo que está vindo do mundo todo. A gente tem muitos casos, tem a GDPR lá na Europa servindo de base para a nossa lei.
tem na América do Norte também já aplicação de proteção de dados, então a gente está vendo que isso daí está pegando sim, é um movimento global. Não adianta eu falar, no Brasil isso não vai pegar, porque o Brasil não tem cultura. Se não tem cultura de proteção de dados, nós vamos ter que aprender a ter, porque o mundo está vindo com o mercado aí exigindo que a gente seja responsável com isso também e não permita que vazamento de dados cause prejuízo para ninguém, né? E os conceitos também são muito próximos de compliance e ESG, que é a parte de ambiental, social e governança, que é uma coisa que as empresas brasileiras também já estão atentando. A gente vê bastante curso já falando sobre isso. Então, vai pegar sim, as empresas já estão de olho e quem não se preparou ainda está atrasado, porque daqui pouco mais de uma semana nós temos multas em vigor, não é? E aí o mundo cada vez mais conectado, a gente dividindo cada vez mais informações sociais, então a gente vai ter que preocupar, porque tem que ter um cuidadinho aí. E aí a doutora Alessandra vai falar então, né, pra gente um pouquinho do que é a LGPD, o que são os dados pessoais, né, doutora? Sim, pegando o que você falou, é bem interessante porque as pessoas acham que a LGPD, ela passou a existir agora, de repente, do nada. Não, na verdade, a gente já... Existem direitos que estão na LGPD e que já existiam na nossa Constituição, no Código Civil, no Código Consumidor, na nossa CLT, na nossa legislação trabalhista. Mas o que é essa LGPD? Né? Para quem entrou aqui não sabe. É o quê? É a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela visa proteger os dados daqueles titulares. Mas que dados são esses? São quaisquer dados? Não. São dados pessoais. Né? Eu estava até assistindo uma aula com um professor no outro dia e ele falou assim, a Lei Geral de Proteção de Dados não deveria ser só de proteção de dados, mas de proteção de dados pessoais. Deveria ser LGPD, LGPD-P, né? Dados pessoais. E esses dados pessoais são de quem? São das pessoas naturais, pessoas físicas, né? Que são capazes de direitos e obrigações na esfera civil. E isso aplica a quem? E aí, nesse sentido, se aplica a todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, de direito privado ou de direito público também, né? E o principal objetivo da legislação é garantir a transparência no uso desses dados, em quaisquer meios, seja nos ambientes físicos quanto nos digitais, como estamos aqui agora, né? E ela vai atingir a você que trabalha no RH de uma empresa, a você que é autônomo, que é advogado, que é dentista, que é médico, que é fisioterapeuta, corretor de imóveis, que tem uma carteira de clientes aí. É para você que tem uma clínica de saúde. É para você microempreendedor, que também tem uma carteira de clientes. Então, ela vai estabelecer essas obrigações em relação ao manuseio, ao tratamento desses dados, a guarda dessas informações em relação também aos fornecedores e aos colaboradores dessas empresas. E aí, nesse sentido, a gente tem que ver quais são os direitos desses titulares. E aí a doutora Ana vai falar para a gente um pouquinho sobre isso. Perfeito, obrigada, viu, Alessandra? É isso mesmo, né? Entrando no gancho do apanhado aí da Alessandra, é importante falar do direito dos titulares, pois afinal a LGPD foi criada com foco na proteção desses direitos, né? Regramento e uso por terceiros. Primeiro a gente tem que afastar o mito, né? O mito de que a lei veio punir, veio só punir. Na verdade, a ideia da lei é uma ideia diferente de só punição, ela veio regulamentar, proteger, criar uma cultura de transparência, né, dando segurança, inclusive, ao titular e também às empresas que fazem tratamento de dado. O que é tratamento de dado? É você usar, você coletar um dado, você pedir uma informação do seu cliente, do seu colaborador, do seu funcionário, do seu parceiro, né? Então, a lei está buscando sempre um equilíbrio entre o titular do dado e a empresa, ou órgãos públicos, né? Como a Alessandra falou, órgãos públicos também, a prefeitura, o governo, o estado, tem que ter respeito ao dado que é coletado dos cidadãos.
né? Quando você faz a declaração do seu imposto de renda, você está informando um monte de dado lá. E você tem que saber para quê, quais são os seus direitos. Você não tem só a obrigação de prestar a declaração, né, de imposto de renda, você também tem seu direito aí que tem que ser respeitado, né? Mas a gente vai passar falando de direito, quais são esses direitos, né? Se a gente falar aqui de todos eles, a Luísa vai puxar minha orelha porque é muita coisa. Mas eu vou falar alguma coisa que precisa, né? Então, o primeiro direito é o direito à confirmação. É um direito simples, que a gente confunde muito com o direito do acesso, né? Direito à confirmação é aquela certeza, às vezes a gente tem a dúvida, aquela empresa está usando o meu dado, tem o meu dado arquivado, tem o meu CPF, né? Você faz uma pergunta à empresa, eu quero saber, eu quero que você confirme, você tem ou não o dado, o meu dado? E ela vai ter uma resposta simples, sim, tenho, ou não mantenho o seu dado em arquivo. E seguindo nesse direito, você tem o direito ao acesso, que vai um pouco além do direito de confirmação. O direito ao acesso é talvez um dos direitos mais conhecidos, né? Que a pessoa tem o acesso, o direito a acessar as informações da empresa para saber o que ela faz com o seu dado. Você coletou meu CPF, mas para quê? O que você vai fazer com o meu CPF? Às vezes você vai fazer um cadastro numa clínica, outro dia eu fui no médico, perguntou altura, peso, RG, e-mail. Eu falei, para que e-mail? A moça não soube nem informar para que e-mail. Seria necessário um e-mail para uma clínica? Vai mandar resultado de exame? Vai fazer o que por e-mail? Né? Então, são questões que a gente tem que começar a pensar nisso, né? E, diferente do direito à confirmação, o direito ao acesso, o titular já tem o conhecimento de que o dado está lá na empresa. Então, agora ele vai querer saber para que a empresa vai usar. Aí nós temos um terceiro direito, né, que é um direito ligado à base da LGPD. Por que a LGPD se baseia na transparência e na integridade? Então, ela tem como princípio que é um princípio muito importante, que é a qualidade dos dados. Os dados têm que ser íntegros, para que eles sejam válidos. Então, o titular tem o direito de pedir a retificação de um dado. Então, ele vai lá, sai num laboratório, numa loja, a etiqueta com o seu nome está errado. Você tem o direito de pedir, e eles têm um prazo, sim, para corrigir esse seu dado que está no sistema, no banco de dados daquela empresa, e ele tem que corrigir, ele tem um prazo para corrigir. E a gente tem um quarto direito também muito importante, foi um direito que na verdade, talvez tenha sido mais comentado quando a lei começou a entrar em vigor, que é o direito do cancelamento. Esse direito, como o direito está ligado à base legal do consentimento, que a Luísa vai falar das bases legais, né? A questão levantada quando a LGPD entrou em vigor foi justamente que as empresas ficariam nas mãos dos titulares. Como assim? Me dá o consentimento para usar esse dado, e de repente, quando ele obteve o benefício, ele cancela o consentimento. E aí, como fica a empresa? Mas não é bem assim que funciona, né? Especialmente se tiver uma implementação feita de uma forma consciente, profissional, da maneira correta. Esse direito não traz qualquer problema para a empresa. Pode até auxiliar, porque se a empresa mantém um dado desnecessário no seu arquivo, ela vai ter tendo custo com valor de cloud, porque a gente sabe que a gente paga pela nuvem. Quanto maior a quantidade de dados armazenados, maior é o custo que a empresa tem que pagar. Então, esse direito de cancelamento é importante a gente analisar de uma maneira profissional isso, porque a empresa não vai correr risco. Se ela não precisar guardar um dado que não é mais necessário, o risco dela de incidente de segurança é muito menor. Né? Então, aí você vai vendo, os direitos, eles não existem para preservar só o titular. É lógico, o titular é o beneficiário direto disso, mas a empresa também tem o benefício, no momento em que ela tem o direito também de não manter dado desnecessário em seus arquivos, de ter o direito de ter um dado correto no seu arquivo, né? Isso é uma questão importante.
Tem um direito também que é interessante a gente ter o conhecimento dele, é o direito à oposição que o titular tem. Esse direito a gente precisa saber como lidar com ele, porque ele está oposto ao cancelamento. Ele só existe em relação à base de dados do... Ele existe com relação a todas as outras bases de dados, com exceção do consentimento, né? Então, o que significa? O titular pode se opor para que o dado seja utilizado pela empresa. A empresa vai fazer uma coleta e aí ele se opõe. Não quero que você use meu dado. Mas esse direito pode ser analisado como um direito condicional, um direito que nem sempre o titular vai poder exercê-lo, porque ele só vai poder exercer esse direito de oposição se o tratamento que a empresa, que quem está manejando aquele dado, estiver fazendo de uma maneira equivocada, estiver fazendo de uma forma abusiva, aí sim ele pode usar esse direito da oposição, né, na implementação dos dados. E aí a gente tem outros direitos, né, que eu não vou poder me alongar falando todos eles, mas que pelo próprio nome a gente já consegue deduzir o que ele se refere, né, que é a portabilidade, que isso já, como a Alessandra falou, no Código de Defesa do Consumidor já existe, né, a portabilidade de plano de saúde, portabilidade de operadora, de telefonia móvel, compartilhamento de dados, eu compartilho meus dados com quem eu quero, com a empresa que eu quero, e mesmo as rescisões, revisão, você pedir a revisão de uma decisão automatizada, né? Então, a análise de crédito é um exemplo clássico disso. Você pode pedir para que seja feita a revisão dessa análise, porque geralmente elas são feitas de uma forma robotizada, né? Inteligência artificial, então você tem o direito de pedir uma reanálise desse fim, né, dos seus dados, de que forma eles estão sendo utilizados. Mas, como eu falei, não posso me estender, né, a Luísa tem algumas questões importantes aí, bem ligadas ao exercício do direito, que são as bases legais, né, Luísa? Isso. O que você tem que falar? Então, é importante, né? Excelente colocação sua, viu, Ana Cláudia? Então, quando a gente fala dos direitos dos titulares, como a Ana Cláudia falou, e abordou tão bem esse assunto, a gente não pode deixar de falar sobre os princípios e as bases legais, né, que vão fundamentar o tratamento desses dados pelo controlador. E antes mesmo de falar sobre esses dois institutos, é necessário até a gente explicar para vocês que estão nos assistindo. Estou vendo que tem muita gente que não é da área do direito, então para entender um pouco o que é esse princípio, o que é essa base legal, né? Se a gente for procurar lá no dicionário, princípio ele significa que é algo que apoia um raciocínio, uma ideia, né? Então é como se fosse um pilar. E esse pilar do princípio é justamente o que vai sustentar a base legal que a gente vai falar agora. As bases legais, elas são os fundamentos que autorizam justamente esse tratamento de dados feito pelos controladores, que são as empresas, que são as instituições, que são todas essas pessoas que precisam tratar esses dados, demandar esses dados em seus negócios, né? Então, dito isso, a primeira coisa que precisamos saber é que a Lei Geral de Proteção de Dados, como bem mencionou as meninas anteriormente, ela não foi criada com o objetivo de impedir a realização de qualquer negócio, certo? Então, a LGPD, ela veio para dar um suporte ao negócio, né, para dar essa sustentação legal e, ao mesmo tempo, proteger esses direitos do titular no tratamento dos seus dados. Por isso é que é muito importante a gente linkar os princípios com as bases legais, para que a empresa ela possa justificar o tratamento daqueles dados que estão em seu poder. E, ao todo, são 11 princípios, né? Mas como a Ana Cláudia falou muito bem aí, a gente também não pode se estender em relação a esses 11 princípios e 10 bases legais. Por que eu digo que são 11 princípios? Porque tem um que ele está acima de todos eles, que é a boa-fé.
Então, a boa-fé, ele é que vem dar sustentação para os demais princípios, que deve estar presente em todas as relações, né? Independente dessa relação ser contratual, ser pessoal. Então, a boa-fé, ela tem que estar acima de qualquer relação contratual ou pessoal. Abaixo dela, nós temos os 10 princípios, mas tem 2 princípios, que é a necessidade e a finalidade, que as empresas elas têm que ter cuidado com isso. Quando for necessário você coletar um dado, você vai fazer 2 perguntas. Eu preciso desse dado? Se eu preciso desse dado, eu estou diante da necessidade. Só que, mesmo tendo necessidade desse dado, eu preciso fazer uma outra pergunta. Para que eu quero esse dado? Então, de acordo com essas 2 perguntas, você tem a necessidade do dado e a finalidade do dado. Então, quando uma empresa precisa de um dado para executar os seus negócios, ela precisa fazer essa pergunta: preciso e para quê? E em relação às bases legais, eu destaco também 2. O consentimento, que a Ana Cláudia já deu início aí em falar muito bem, e a obrigação legal. Se eu peço algum consentimento do operador, né, que é aliás, do titular dos dados, para tratar o seu dado, porque eu tenho necessidade, eu já vi que eu tenho necessidade, que eu tenho finalidade para tratar esse dado. Então, se eu peço o consentimento do titular dos dados, esse consentimento, ele precisa vir fundamentado em 3 critérios. Primeiro, ele tem que ser inequívoco. O que significa isso? Ele não pode ser manipulado. Depois, ele tem que ser específico, ele tem que ter uma finalidade, né, que a gente acabou de falar. E também ele precisa ser expresso, ele não pode ser escondido, ele tem que ser provado, ele tem que ser autorizado. No entanto, na medida em que esse consentimento ele pode ser concedido pelo titular, ele também pode ser revogado. Por isso é que é importante a empresa não exagerar nessa base legal. E somente ela utilizar dessa base legal após analisar se não existe outra base para aquele dado que ela vai tratar, né? E, por fim, a última dica é sobre a obrigação legal, que nada mais é que o fundamento da lei. Então, se você tiver um fundamento na lei para fazer o tratamento daqueles dados, essa base legal ela se torna muito forte. E a empresa, se puder fundamentar em alguma norma para tratar os dados necessários, ela fica mais respaldada. Então, era isso que eu tinha para falar sobre princípios e sobre base legal. Lembrando que nós temos esses 2 princípios, que é hiper importante, repetindo, que é a necessidade e a finalidade. E nós temos lá também na base legal 2 bases legais que possivelmente é onde as empresas mais utilizam, que é a obrigação legal e o consentimento. Agora eu vou passar a minha palavra para a Aline, que vai dar aí vai falar sobre a adequação das empresas. É isso aí, Luísa. O pessoal fala assim, mas se a lei não me proíbe de usar e eu estou fazendo aqui o tratamento dentro do que eu preciso, então para que eu preciso me adequar, né? Tá todo mundo achando que assim, vai chegar e vai passar e não vai ter nada, uma marolinha, mas não é bem assim. Para que a empresa possa provar que ela está fazendo tudo da forma correta, ela tem que se documentar. E aí que a gente entra para alertar todo mundo, porque não é uma coisa que dá para fazer rapidamente, é um procedimento detalhado, é um procedimento que precisa ser personalizado para cada empresa. Não tem como a gente fazer uma adequação de uma empresa através de um modelo. Aí o pessoal fala assim, não, eu tenho um amigo que baixou um PDF na internet, eu vou fazer minha adequação. Ou então que fala assim, não, eu não tenho nada de computador. Na minha empresa eu guardo tudo no papel, então não preciso fazer adequação de LGPD porque eu não tenho dados. Gente, dados não são só os dados informatizados, documentação principalmente
exige cuidado, porque qualquer pessoa pode chegar na sua empresa, olhar um contrato, olhar uma pasta de um documento de um cliente, um atestado médico de uma pessoa que trabalha para você ou que deixou lá com você para você usar em alguma situação. E isso daí é muito grave, merece uma proteção muito cuidadosa. Então a gente precisa saber de onde veio aquilo, por que veio aquilo e o que a gente tem. Então, para fazer essa adequação, as empresas precisam estar atentas, porque embora a LGPD tenha sido sancionada em 2018, entrou em vigor em 2020, como eu falei, daqui pouco mais de uma semana entrou em vigor as multas. E aí os valores são pesadíssimos e tem outras sanções. Então, falar a multa pode ser até de 50 milhões. Você falar, não tenho como pagar uma multa de 50 milhões, se me multar não vou fazer nada. Mas tem as sanções adicionais previstas na lei que podem, por exemplo, impedir você de usar aquele banco de dados, suspender a sua operação por algum tempo ou definitivamente, que é uma coisa bem grave. Então, a gente precisa ter muita atenção disso e as empresas precisam ter essa cautela. Então, para além da questão das multas, a gente precisa atentar para a forma como isso vai ser documentado na empresa. É preciso fazer uma entrevista inicial, porque a gente precisa conhecer o seu negócio, saber que tipo de dados você tem, como você armazena, a quantidade de funcionários. Então, essa primeira conversa é uma orientação, como a gente está tentando fazer aqui, é um bate-papo. Depois disso, nós vamos entrar numa etapa de mapeamento dos dados. A gente precisa aplicar alguns questionários. Então, para isso, é um envolvimento de todas as pessoas. Quando a gente faz a apresentação de um projeto de LGPD numa empresa, a gente costuma dizer que é todo mundo protagonista. Então, não adianta falar assim, o patrão mandou e a consultoria vai fazer. Não é assim. Precisa, claro, o envolvimento da alta direção é fundamental, até porque o empregado vai tomar envolvimento, engajamento num projeto se o patrão está despreocupado. Então, é preciso o envolvimento da alta gestão, que é quem paga as multas e quem sofre sanções, o controlador, mas todas as pessoas que estão ali associadas a ele de alguma forma, prestador de serviço ou um trabalhador CLT que também trabalha com os dados em nome daquele controlador, precisam responder esses questionários. E uma coisa que a gente repara é que muita gente não tem noção da quantidade de dados que trata até que seja feito esse mapeamento. Então, eles vêm e falam assim, eu trato dados no DP, ou eu tenho alguns contratos, e de repente você começa a ver, fala assim, uma política de trocas de uma empresa, um e-commerce, pode falar assim, eu não tenho empregados, mas de repente você tem um banco de dados enorme ali das pessoas para quem você vendeu. Então, é preciso ter cautela e ter uma orientação para fazer a implantação. Não precisa falar, eu vou ter consultoria constante, mas precisa definir o papel, por exemplo, de um encarregado. E tudo isso é passado quando a gente faz o projeto de adequação. E além desse engajamento dos colaboradores, a gente precisa também saber as medidas de segurança. Então, quando a gente tem esse mapeamento feito, é levantado o risco, a gente faz a adequação, como a Luísa falou, a base legal. Não adianta a pessoa falar assim, não, eu pego consentimento para fazer tudo. Consentimento é a última hipótese, gente, não é a solução. Então, a gente faz o enquadramento de base legal, a empresa fica autorizada a usar aquilo por uma exigência de lei, que não vai ser revogado pelo titular, porque está enquadrado na lei. E depois daquilo a gente analisa riscos, como isso é armazenado, o que você está fazendo para proteger. As pessoas têm acesso ao seu sistema, você tem uma ferramenta de proteção, um antivírus, você tem um controle dos seus funcionários, se eles estão tirando foto de um documento ou um contrato e levando isso, passando pelo WhatsApp. Todas essas informações precisam ser monitoradas, porque se houver um vazamento ou qualquer outro tipo de incidente, a gente precisa comunicar e demonstrar boa-fé. A boa-fé que, como é falado sempre, é um princípio fundamental na Lei Geral de Proteção de Dados e a gente precisa demonstrar para a empresa que existe essa boa-fé. Então, a gente, depois de feito esse mapeamento, de feito a análise de riscos, a gente define quem é o encarregado de tratamento de dados, né? O DPO, que a gente ouve falar, ou simplesmente encarregado. A empresa faz aquela nomeação. Sendo uma empresa pequena, a gente vai ver situações em que o próprio titular da empresa vai exercer isso daí. Depois a Luísa também vai falar sobre isso e as meninas vão esclarecer também essa questão. E a gente vê também a questão
questão de falar, é uma despesa alta. Despesa alta, gente, é despesa com multa. Quando você faz uma adequação, o valor que você está investindo é para não ter dor de cabeça. E assim, você entrando na cultura organizacional disso, é uma vez que gasta. E uma outra novidade também, que posso trazer informação bem fresquinha para vocês, foi amplamente divulgada há uma semana aí, de uma semana para cá, uma decisão do Mato Grosso do Sul, em que a Justiça Federal falou que o investimento de adequação com a LGPD é considerado insumo. E como insumo, ela é deduzida da base de cálculo de PIS e COFINS. Você já pode ficar ciente de que, além disso, ela tem um enquadramento tributário aí que pode permitir que isso seja considerado um investimento dedutível, né? Então, é uma coisa que a gente sabe que investimento para ter sossego, para não ter problema com multa, não é perda, é uma coisa que tem que ser considerada das empresas, né? E aí, eu acho que agora a Lê vai falar para a gente da questão que gera mais dúvidas, não é, Lê? Que é a questão dos contratos de trabalho, né? Exatamente, né? Lá mais cedo estava falando sobre o RH das empresas, né? Que cabe para o RH das empresas. Então, todos os documentos, eles devem ser analisados à luz da LGPD. O RH da empresa, né, que muitas pessoas falam que é o coração, às vezes, da empresa, ele está armazenando uma quantidade de dados enorme, desde currículos, históricos, informações de um candidato à vaga de emprego, dos dados cadastrais, da rotina de trabalho, dos atestados médicos, todas as informações de acidentes de trabalho. Então, mas eu vejo que, principalmente hoje, nos contratos de trabalho, há de se verificar a inclusão de cláusulas de consentimento, sobre quais os dados serão tratados do empregado. Por quê? Foi um dos princípios que foi tratado pela Luísa, a finalidade. Qual é a finalidade desse dado? Por que a empresa precisa desse dado? A empresa precisa desse dado para quê? Para inclusão no E-Social? Ela precisa desse dado para inclusão no INSS? Então, tudo isso deve estar... o titular, né, dessas informações, o trabalhador, ele precisa saber como esses dados deles vão ser tratados. E por que não dos contratos de trabalho, os que já existem, fazer um aditivo para que isso esteja bem regulamentado, que esteja bem divulgado, né? Existem exemplos de dados, né, que não precisam a empresa saber. Por exemplo, na hora de numa entrevista de emprego, você quer saber se aquela mulher ela tem filhos, né? Mas para que você quer saber se essa mulher tem filhos? Porque você quer saber se ela pode fazer hora extra, né? Então, por que você não vai perguntar se ela tem filhos? Você vai perguntar, você tem disponibilidade de horário? Você pode fazer horas extras? Então, era necessário perguntar porque se ela tinha filhos ou não? Não era necessário. A finalidade era você saber se ela tinha disponibilidade de horário. No caso de religião, você precisa saber se o empregado tem adventistas, por exemplo, que não trabalham aos sábados, outras pessoas que não trabalham aos domingos por causa de religião. Você vai perguntar, você ter disponibilidade para trabalhar aos sábados e domingos? Ao invés de perguntar qual é a sua religião. Então, a finalidade e a necessidade estão muito, muito ligadas, né, nessa base legal para o tratamento de dados. Deixa eu pensar aqui. E a empresa, por sua vez, quando ela tem a posse desses dados, ela tem que tomar cuidado como ela compartilha esses dados com os controladores, com o seu grupo econômico. Então, o tratamento desses dados precisa ser sempre informado aos titulares. E daí, nesse sentido, a gente já tem algumas ações de sindicatos contra algumas empresas. E aí, eu tenho uns exemplos aqui, que foi uma ação de um sindicato uma ação trabalhista por descumprimento relativo à proteção de dados por falta de implementação das medidas de adequação à LGPD. E tem uma cooperativa
E aí tem uma ação também trabalhista, que o sindicato também atuando contra uma grande empresa industrial, afirmando que, além das posses dos dados, ela compartilhava com outros controladores e operadores sem as cautelas necessárias. E, mais uma vez, dizia que não havia indicação dos encarregados pelos dados pessoais. Então, a gente já consegue visualizar que os sindicatos estão aí de olho para ajudar que as empresas estejam adequadas à LGPD. E, por sua vez, as empresas devem observar esses riscos desses dados, como eles são tratados no âmbito empresarial. As empresas precisam estar adequadas com essa implementação por meio de regulamentos, programas de compliance, dentre outros. As empresas têm que pensar isso todas essas implementações de forma interdisciplinar. E como a doutora Aline falou, isso precisa vir de cima. Todos os setores da empresa precisam estar juntos para implementar a LGPD, para implementar os programas de compliance. E uma coisa que eu vejo que é de tudo mais importante que dá para levar. Lembrar sempre, em se tratando de coleta de dados pessoais, o menos é mais. E aí, nesse sentido, a doutora Ana vai falar um pouquinho também sobre outros dados pedidos por farmácias, enfim. Conta mais pra gente aí, doutora Ana. É verdade, né, Alessandra? Recentemente até a gente teve um caso na mídia, né? Acho que foi da Droga Raia, que estava compartilhando dados sem autorização dos titulares, né? E aí a gente vê, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já foi numa farmácia e o vendedor pede, deixa eu ver o seu CPF, qual é o seu CPF? Muitas vezes a gente nem pergunta, né? Mas se perguntar, vai falar, sim, eu vou ver se você tem algum desconto, algum bônus, né? Ou algum programa de fidelidade que tenha. Mas aí vem a atenção, né? É preciso, isso é correto, né? A farmácia pode fazer isso? Como a Luísa falou, a Aline também, a questão do consentimento é algo interessante aí, porque se você quiser dar o seu dado para um desconto, é exclusivamente com base no consentimento, mas você pode revogá-lo logo em seguida, né? E agora, existem algumas questões que realmente a farmácia tem uma base legal para solicitar. Por exemplo, tem medicamentos controlados, que existe uma portaria da Anvisa, a 344 de 98, que obriga as farmácias a avaliarem ou dispensarem receitas controladas e para a venda desses medicamentos. Então, aí a base legal é o cumprimento da lei mesmo, né? Então, você está cumprindo, a farmácia é obrigada a solicitar para poder te vender. Mas, se você vai comprar medicamentos não controlados, produtos de higiene, cosméticos, isso não tem, de modo algum, a obrigatoriedade de você fornecer o seu CPF, nem e-mail, muito menos telefone para a farmácia, né? E aí vai do titular, né? Você precisa ter atenção se você está fornecendo dados necessários ou você está caindo numa estratégia de marketing, né? Se aquilo é bom para você ou para a farmácia. Mas isso ocorre com várias outras empresas, tipos, né, de comércio, onde você vai comprar alguma coisa e quase sempre te pedem o CPF. Você não quer fazer um cadastro antes, né? Um cadastro na loja, você vai comprar uma blusa e te pedem, vem fazer o cadastro primeiro, né, para a gente te avisar das novidades. Não é assim, a gente sabe que eles querem ter o seu CPF, que se você não pagar aquilo, eles vão atrás de você, só que não pode mais ser dessa maneira. Não pode simplesmente inventar uma desculpa qualquer para solicitar seu CPF, seu telefone, e você ser obrigado a fornecer, né? Se você não fornecer, ele não vai te vender aquilo, né? Não, isso não pode acontecer, aliás, nem poderia, né? Mas hoje, com a LGPD, realmente isso é algo que
que tem um reflexo muito negativo para a empresa se não houver um treinamento do seu funcionário nesse sentido, se não houver a conscientização sobre o respeito à proteção de dados, né, dos titulares, e aí vem todo um processo de implementação necessário para a farmácia, para vendinha, lado, né, para a lojinha de roupa, até para aquela amiga que vende, a sacoleira que vende a roupa, ela também vai ter que ter, né, a proteção de dados. E a gente fala, mas imagina, como que a NPD vai atrás de mim? Eu sou uma sacoleira, não tenho nada, vendo na caderneta. Pode ir sim, por que não? Né? Você, uma hora, vai ter que declarar aquele dinheiro que entra na sua conta, e pode haver uma fiscalização, assim, de que atividade comercial você está fazendo. Então, todo mundo tem, e a cultura do compliance, a cultura anticorrupção, né? A gente vive num país envolto em tanta corrupção que a gente tem que criar essa cultura de você agir corretamente, respeitar o direito do próximo, né? E então, sobre respeito, sobre essas questões, acho que a Luísa vai poder falar um pouquinho do DPO, né? O que seria o DPO, atuação de advogados, né? Nessa questão da LGPD, né, Luísa? Exato, Ana. E aí, estou complementando a sua fala, quando você fala que a sacoleira, né, se indaga se a NPD vai alcançar, nós temos um fiscal bem pertinho, que é o titular dos dados, né? Então, o titular dos dados, ele próprio, ele pode fazer uma denúncia, ele pode solicitar, fazer aquelas solicitações, né, que são os pedidos dos titulares, as solicitações, e aí existe essa figura do DPO, que é ele que vai responder dentro da empresa a questão dessa solicitação dos titulares do dados, né? Então, o encarregado, mais conhecido como DPO, é esse indivíduo responsável por garantir a conformidade da LGPD nessa empresa, seja ela pública ou seja ela privada. E a controladora, que é a empresa, a pessoa que tem os dados, que tem a posse dos dados, ela pode indicar esse encarregado pelo tratamento de dados pessoais, sem ter necessidade de ser uma pessoa específica. Mas por que a maioria nomeia um advogado? Porque quando a gente trata de lei geral de proteção de dados, existe uma parte técnica, jurídica, que é o advogado que faz, né? Então, é muito importante a figura do advogado como encarregado dos dados. Logicamente que ele não vai fazer trabalho sozinho, ele vai precisar também de um profissional da TI, fazer esse trabalho em paralelo com o pessoal da TI, porque o DPO, quando ele tem essas duas, vamos dizer, habilidades, é perfeito, mas nem todos têm. A maioria dos DPOs, a maioria dos encarregados, ele precisa fazer, sim, essa parceria com o pessoal da TI. É tanto que a gente viu, saiu agora, recente, uma pesquisa, né, até da empresa da Patrícia Perto, que eu estou aqui com ela em mãos, onde ela diz que 30% da pesquisa foi feita aqui no Brasil, 30% dos encarregados nomeados pelas empresas, ele é da área jurídica, é um advogado. Enquanto que somente 10% é da área da TI. E então a gente vê essa figura do advogado atuando como DPO, como carregado de dados, porque ele entende da lei, tecnicamente, ele vai poder ajudar as empresas a ficar em conformidade, né? E toda organização, ela precisa, né? Então, o artigo 41 da LGPD, ele não diz que a empresa poderá ter o DPO, ele diz que deverá. Então, já começa aí como uma obrigatoriedade, né?
Então, pode até ter que lá no parágrafo 3º do artigo 41, ele também diz que a ANPD, que é a Autoridade Nacional, a Autoridade Nacional da Proteção de Dados, que também daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ela pode trazer hipóteses de dispensa da necessidade da indicação, mas isso ainda não foi regulamentado. E essa hipótese de dispensa da necessidade de indicação do DPO é dependendo do porte da empresa ou do volume de operações do tratamento de dados. Então, provavelmente a empresa grande, aquelas empresas médias e até as pequenas, que têm um volume de dados dentro das suas operações, elas não vão poder escapar dessa nomeação, certo? E isso é até bom para o controlador, porque enquanto ele está pensando estrategicamente, né? Nos seus negócios, ele tem uma pessoa ali para tratar, para cuidar daqueles dados. E a LGPD, ela também não distingue se o encarregado, se o DPO tem que ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, se empregado da empresa ou de uma organização, ela não define isso aí. Como ela não define, e as boas práticas internacionais, né, com a GDPR que a gente vê aí, o encarregado, ele tanto pode ser um empregado de uma instituição, como pode ser também um agente externo. Então, se a empresa contratar um advogado externo para fazer esse trabalho, ela também está adequada. E recomenda-se que esse encarregado ele seja nomeado por um ato formal, ou até mesmo nomeado ou pelo contrato de prestação de serviço, ou por um ato administrativo, algo que tenha como formalidade. Esse encarregado, ele também tem que ter liberdade na realização das suas atribuições. Então, não pode ser uma pessoa que seja completamente subordinada, porque ela vai tratar, a subordinação dela, no caso, é diretamente com o controlador, fazendo aquilo que o controlador solicita, mas dentro das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, os controladores, eles têm que ter muito cuidado com isso. E também é uma exigência que tenha conhecimento da proteção de dados e de segurança da informação, logicamente, né, que vai tratar com dados com segurança, tem que ter essa habilidade, esse tipo de conhecimento. E que também ele pode até atuar em nome de diferentes organizações, ele não precisa ser especificamente daquela empresa. Né? Mas as empresas, geralmente, pela pesquisa que eu vi aqui, elas geralmente estão nomeando pessoas do seu jurídico interno ou uma pessoa do jurídico externo, mas que atue diretamente na empresa. E também, o que esse DPO vai fazer? Né? Qual é o papel dele? Ele vai ser esse elo de comunicação entre o titular dos dados, o controlador e a autoridade nacional. Então, é muito importante esse papel dele, certo? E por agir com um ponto de contrato com os titulares, né, a ANPD e também com o controlador, é importante que os detalhes desse contrato que a empresa vai fazer com o encarregado dos dados esteja facilmente acessível. Então, os contatos desse DPO, ele tem que estar fácil de visualização dentro do site da empresa, para que facilite essa comunicação entre o titular dos dados, entre a ANPD e também com o titular do controlador. Então, era isso que eu tinha para falar sobre o titular, o DPO, né, o encarregado dos dados, e passo a palavra agora para a Aline para ela falar o que é que vai acontecer a partir de 1º de agosto. Pois é, a gente tem que falar das multas, né? Eu já fiz uma pinceladinha para falar que tem uma fiscalização da ANPD. Eu vou aqui já contar que a Luísa faz parte da ANPD, ela já está participando das audiências públicas da ANPD e ela está super antenada para trazer informações para a gente sobre a atuação da fiscalização. Então, a gente tem esse órgão de fiscalização que
que vai aplicar essas multas, mas independente dessas multas começarem a ser aplicadas, de começar a ter essa fiscalização, a gente tem que estar alerta porque existe um risco, existe uma lacuna aí que as empresas não estão prestando atenção e como a Alessandra falou da multa, da ação dos sindicatos, que algumas entidades de representação coletiva, de direitos coletivos já têm entrado com ações, a gente sabe que existe um risco, por exemplo, de já ter uma ação em andamento e com a vigência das multas a partir de 1º de agosto, a possibilidade de juízes começarem a oficiar a NPD. Então, independente de nós termos o fiscal da NPD rodando pelo Brasil para poder fiscalizar as empresas, isso pode acontecer de uma forma muito mais rápida, que é a informação dentro de um processo. Então, nós temos essas ações que são coletivas, que, como a Alessandra falou, da ação de sindicato na área trabalhista, nós temos as ações coletivas que foram, no caso das farmácias, que não foi só uma que a Ana falou, tem mais farmácias envolvidas, que são órgãos do Ministério Público e de Defesa do Consumidor, atuando para questionar esse tratamento de dados. E nós temos também ações pipocando por todo o Brasil, com base na legislação civil e do consumidor, que tem aplicação de multas e que podem agora gerar esse ofício que eu falei para a NPD. Além da questão dos direitos coletivos, a gente já tem também ações trabalhistas que estão acontecendo, sendo ajudadas com base na LGPD. Então, foi feito um levantamento estatístico pela Justiça do Trabalho e foi verificado que em um ano foram aproximadamente 600 ações já discutindo a aplicação da LGPD na área trabalhista. Além disso, uma coisa que a gente precisa alertar para as empresas e que não estão pensando ainda, são as ações de titulares individuais. Porque a gente sabe que qualquer pessoa pode exercer o seu direito e pode, descobrindo um tratamento inadequado, não autorizado, um vazamento de dados e havendo um dano, podem entrar com uma ação individual. Então, nós temos nichos que podem ficar atentos para isso. Primeiramente, a gente sabe que bancos, operadoras de telefonia são alvos de várias tentativas de invasão de hackers ou, às vezes, até de mau uso dos próprios funcionários. Às vezes não tem a cautela necessária e passam informação adiante. Então, esses empreendimentos podem se sujeitar a vazamento de dados e a ações ou coletivas ou individuais. Outro nicho é o do plano de saúde. Porque os planos de saúde vão começar a se adequar, já estão se adequando, na verdade, né? E vão começar a pressionar os prestadores de serviço para fazerem adequação, porque a LGPD exige que se você compartilha os dados, e o plano de saúde compartilha com o prestador de serviço, aquele dado precisa ter a proteção também do prestador. Então, o médico que está atendendo lá na sua clínica, vinculado a um plano de saúde, ele tem que ter alguma adequação, ele tem que garantir que ele vai manter a segurança daqueles dados. Mas, voltando para a questão das ações individuais, pouca gente se atentou que a gente já nasce titular de dados. Hoje em dia, a pessoa nasce, no hospital, ela já recebe o código dela para inscrição no CPF. Então, já é um bebê titular. Na relação de consumo, na aplicação do CDC, a gente tinha que ter uma relação de consumo para poder a compra de um bem ou o recebimento de uma amostra grátis para poder falar que aplica o CDC ou um serviço, né? Mas, na verdade, com a LGPD, todos somos titulares. Hashtag todos somos titulares de dados. Então, a gente vai ter que pensar também como advogado de empresa ou como advogado de pessoas físicas que, de repente, vão começar a estourar aí as ações de direitos individuais. Quando, no final da década de 90, quando eu comecei a advogar, eu me lembro que eram poucas ações de direito do consumidor. Muitas pessoas vão se lembrar daquela época em que se achava fragmento de roedor em embalagem de bebida, na cerveja, no pacote de feijão, pelo de rato no extrato de tomate. E as pessoas começaram a entrar com ações pedindo indenizações de 100 mil, 200 mil reais. Na época era uma coisa muito chocante para a gente, porque era uma tese nova. Hoje em dia, com a velocidade de informação, a gente sabe que a LGPD pega mais rápido que o CDC. E a cultura de direito do consumidor já está bem disseminada. Tanto que
cliente chega na empresa, verifica uma falha de produto ou serviço, já fala, eu vou no Procon, eu vou exercer meus direitos, e a empresa tem que correr e acudir isso. Então, as empresas hoje também já sabem que falou em direito do consumidor, vamos corrigir a falha. Na questão da LGPD vai ser a mesma coisa. Então, a gente precisa tentar, porque vão acontecer ações, se eu descobrir um vazamento de dados ou um mau uso de um dado meu, eu posso fazer um processo contra aquela empresa, contra aquele controlador, mesmo que seja uma pessoa física. E aí, no caso, eu pego o exemplo que a Ana deu da sacoleira. Como a ANPD vai descobrir que a sacoleira está tratando dados? Se a sacoleira deixar vazar esses dados, eu posso pedir para oficiar a ANPD para ela. Então, a gente tem que ter uma noção que vai ser uma questão de cultura e que já segue numa linha de princípio com base no CDC, que já está bem aplicada no Brasil, já é parte do nosso cotidiano. Aí, essa relação com o CDC, eu sei que a Alessandra andou estudando isso num curso que está fazendo de extensão, não é, Ale? Vou fazer um jabazinho aqui. Meu professor, Renato Porto, né? Um curso excelente, né? Escola aberta de direito do consumidor, então super válido, e estou aprendendo muito mais sobre consumidor e sobre a LGPD também, porque elas estão muito interligadas, né? E é o que você falou, as pessoas achavam que o CDC não ia pegar. E olha aí a quantidade de ações. Nas nossas vidas, a relação de consumo ela está a todo instante. Nesse momento aqui, a gente está utilizando a internet. É uma relação de consumo. Estou com uma caneta na mão. Eu tive uma relação de consumo para comprar essa caneta. Então, a gente está sempre dentro de uma relação, fazendo uma relação de consumo. A gente está sempre precisando do Código de Defesa do Consumidor. E a LGPD também, porque são os nossos dados. A nossa intimidade, a nossa privacidade, né? E olhando pela ótica do CDC, no artigo 14, ela estabelece que a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço do prestador. Ou seja, tem responsabilidade objetiva. E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 44 e 46, ela dispõe que o tratamento será irregular quando este não fornecer a segurança que o titular espera, sendo os agentes de tratamento responsáveis por adotar e implementar medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais, desde a concepção do serviço até a execução. Então, a gente tem um caso aqui bem interessante que saiu da segunda turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quanto a Claro e a Vivo. Foram 2 consumidores que tiveram seus dados vazados, os celulares foram roubados. E, primeiro, a Claro não terminou com a linha, e aí eles sofreram... como é que a gente vai dizer? Sofreram abusos? Não. Extorsão, né? Pessoas pegando seus dados, dizendo que iam utilizar, que iam publicar os seus dados. Não bastasse, esses consumidores passaram para Vivo. E aí, depois disso, ainda assim, os dados deles foram utilizados. Outro caso interessante também é o caso aqui no Rio de Janeiro de um sindicato e um plano de saúde. Né? Mais uma vez o sindicato aí em jogo. O sindicato era o titular dos dados. Só que essa empresa administradora, ela começou a pegar os dados ilegalmente desses filiados e começou a vender os serviços dela, e atrelados ainda a uma venda casada para uma outra associação. Porque, nesse caso, esse sindicato estava terminando o contrato com essa administradora. E a administradora foi lá e queria manter seus clientes, né? Só que os dados eram do sindicato. E aí ela estava fazendo uma venda casada. E aí? Como é que fica? Né? E aí ficou uma disputa de quem era o titular desses dados.
professor. E aí é mais uma coisa que vai para a justiça, para o judiciário, para ir para resolver, né? E a NPD também está aí para ajudar, a Anatel também. Outro caso bem interessante é a conduta da Serasa, que é um caso também que teve uma permissão dos dados da Claro, onde o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vendeu dados para o Serasa. Olha que loucura. E daí, agora a NPD e a Anatel vão ter que verificar esse caso concreto aí. O judiciário vai ter que verificar os nossos dados estão aí sendo repassados e qual é a finalidade, como que está sendo controlado, como que está sendo o tratamento desses dados, né? Pois é. Daí a gente vai ver a doutora Ana falando um pouquinho sobre as respostas aos titulares, outros incidentes, enfim. Isso mesmo, né, Ale? Aliás, esse é um assunto bem complicado e que as empresas têm que ter muita atenção, né? Porque todo aquele direito dos quais nós já falamos antes, o direito dos titulares, corresponde a uma necessidade de resposta da empresa. Então, toda vez que o titular solicitar exercer o seu direito, a empresa tem que dar uma resposta, não pode se fingir de morta. E tem um prazo assinalado, né? Ou seja, se a empresa não está em conformidade com o LGPD, se não teve a implementação de forma correta e responsável das regras de preservação dos dados, ela pode correr o risco de ser multada ou autuada pela autoridade nacional, por não apresentar uma resposta, inclusive no prazo correto. E às vezes essas respostas são simples. Por exemplo, o titular exerce o direito de acesso ou o direito de informação se os seus dados estão ou não sendo naquela empresa, a empresa pode responder sim ou não, os seus dados estão aqui ou não, né? É simples, e se ela não sabe o que fazer, se ela não tem a informação de como proceder nesse caso, ela pode ser multada, autuada. E, inclusive, né, a Autoridade Nacional, na sua primeira portaria, ela já publicou no início dos seus trabalhos a regulamentação dos prazos, a forma de resposta, tem um formulário específico que tem que ser preenchido pela empresa, e, aliás, a empresa ela já tem que ter isso delineado certinho, protocolo de atuação no caso de incidente de segurança. Pois esse formulário específico tem que ser preenchido e enviado à NPD, comunicando o ocorrido, mas também o titular de dados tem que ser informado, não pode passar em branco, de repente houve um vazamento, e não só de vazamento a gente considera como incidente de segurança, né? Às vezes é um problema interno. Houve um caso recente, que um funcionário de RH descontente com a demissão dele, ele estava cumprindo aviso prévio, e com um acesso privilegiado a informações e ao sistema de geração de olerites, ele lançou o valor do vale alimentação dos funcionários, em vez de 12, 25. Houve vazamento de dados aí? Não. Mas olha o prejuízo para a empresa, né? Uma empresa com mais de 1.000 funcionários, em vez de ter pagado 12 de vale alimentação, ele tinha que pagar R$ 25 para cada pessoa, para cada funcionário. Foi um problema, um prejuízo financeiro muito grande para a empresa. E não houve qualquer vazamento de dados aí. Houve um acesso com a má utilização do sistema por um funcionário interno. Então, a cultura da LGPD, ela tem que estar dentro da empresa, a empresa tem que saber a setorização, saber gerenciar essa setorização do acesso de cada funcionário, né? Nem todos podem ter acesso ao sistema completo, acesso a todos os dados do funcionário,
porque pode sim haver um incidente de segurança, e o incidente de segurança ele é sério, porque a NPD vai analisar a resposta que essa empresa vai dar, a atitude que a empresa vai dar, a intenção da empresa, a implementação, se a empresa está em conformidade com a LGPD, a intenção da empresa em preservar, tudo isso vai ser analisado para ser avaliado se vai haver uma multa, qual é o valor dessa multa que a empresa vai sofrer, né? Então, não existe mais esse exemplo aí do funcionário que só alterou o valor. Isso não houve vazamento nenhum de dado, eu não preciso comunicar a ninguém. Lógico que precisa. Se houve um problema desse, você tem que preencher o formulário e enviar para a NPD, explicando o que houve, qual a atitude da empresa em relação a isso, o que ela fez para minimizar o problema, e tem que enviar também um informativo aos funcionários, dizendo que houve um problema, né, na geração dos valores, tem que ter uma transparência nas atitudes, na forma de agir, né, e de gerir esses dados, porque afinal de contas ela tem dados de pessoas em seus arquivos, né, e ela tem que agir com responsabilidade, né. E falando na autoridade nacional, ninguém melhor que a Luísa para falar para a gente, né, alguém de lá de dentro vai explicar para a gente como que a autoridade nacional está se preparando para o início das fiscalizações e autuações e orientações também, né? Porque essa autoridade nacional não está vindo com sangue nos olhos, né? Ela está vindo, eu acredito, a minha visão, pela que a gente vai estudando a LGPD, que ela está vindo mais no sentido de orientar e transformar a cultura das pessoas, não procurando, na primeira vista, e saindo multando todo mundo, né? O que você tem a falar, Luísa? Pronto, gente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, tão falada, conhecida como a NPD, é esse órgão que é responsável por regulamentar. Além de regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é também responsável pelo cumprimento dessa lei, certo? Então, hoje, ela tem como diretor-presidente o senhor Valdemar Ortúnio Júnior, que ele vem realizando um trabalho excelente, todo mundo está vendo aí, está trabalhando muito, não só na organização da NPD, mas também na regulamentação da lei e ainda mais na participação da população, né? Na elaboração dessas diretrizes e dessa normatização da NPD. Eu mesma já participei, né? Quando as meninas falam aí que eu sou lá de dentro, é porque eu não sou lá de dentro, não. É porque eu já participei em diversos momentos com as contribuições públicas, né? Perante a NPD. E esse trabalho que a gente fez foi através do meu grupo de mestrado, das séries, onde a primeira vez a gente participou das contribuições referente à tomada de subsídio, que foi aquela primeira, onde regulamentou realmente a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Naquela época, a gente propôs 7 contribuições do nosso grupo de pesquisa. E dentro dessas contribuições, eu dou destaque para 2 dessas contribuições, né? Então, uma foi propor na regulamentação, lá no artigo 18, parágrafo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados, ele diz que o titular dos dados pode, a seu critério, veja bem, o titular dos dados pode, ao seu critério, pedir ao controlador para anonimizar, bloquear ou preservar os dados que a empresa tem no banco de dados. E qual foi a nossa proposta lá na NPD? A gente pediu, veja bem, se eu estou numa empresa grande, né, que tem vários dados, que tem patrimônio alto, é fácil dar essa liberdade para o titular dos dados pedir uma anonimização.
Mas quando se trata de pequenas empresas, elas não têm condição financeira para fazer isso. Então, qual foi o nosso pedido lá na NPD? Foi que tudo bem, o titular dos dados ia continuar pedindo anonimização, bloqueamento ou simplesmente apagar os dados, mas que essa decisão entre fazer uma coisa ou outra ficasse com o controlador. Porque se ele não tivesse condição de anonimizar, ele poderia simplesmente bloquear. E se ele não tivesse condição de bloquear, ele poderia simplesmente apagar. Então, a gente fez essa solicitação na NPD. A outra proposta nossa foi o prazo diferenciado, né? A Ana Cláudia falou aí que nós temos um prazo para dar essa resposta ao titular dos dados, que é de 15 dias, e nós pedimos esse prazo diferenciado, o prazo em dobro, né? Para os micros e pequenos empresários. Ele poder ter tempo de contratar as pessoas também, quando for algo que seja mais complexo, ele contratar, sei lá, uma consultoria ou alguém que possa dar esses dados e ele não ser prejudicado. Então, a gente pediu o prazo em dobro. Já na segunda participação, que foi agora, dia 15 de junho, na audiência pública da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nessa audiência pública era para a gente rever a minuta de resolução referente justamente à fiscalização, e nós, no nosso grupo, também fizemos mais 4 contribuições e ainda reforçamos a tese dos dois lados dos microempresas, né? Então, é muito importante esse trabalho da NPD, uma informação quentinha que a gente tem. Quem entrar no site da NPD vai ver lá também o planejamento estratégico dele de 2021 e 2022, onde eles planejam 3 estratégias macros. E dentro dessas estratégias, ele tem os indicadores e as ações que vai exatamente evidenciar como a NPD ela vai agir. Então, ela já está lá dizendo no planejamento estratégico dela como é que ela vai agir. Vou ler aqui as 3 estratégias que ela colocou macro, só para a gente poder entender um pouco. Então, a primeira é promover o fortalecimento da cultura de proteção de dados. Olha aí, ó, o fortalecimento da cultura que foi falado tanto pela Ana Cláudia como foi falado pela Aline. Então, isso aí já está na ação estratégica da NPD. A segunda estratégica deles é estabelecer ambiente normativo eficaz para a proteção dos dados. Ou seja, cada vez mais eles vão estar dando diretrizes, promovendo diretrizes para que esse ambiente normativo ele seja eficaz. E, por último, a terceira é aprimorar as condições para o cumprimento das competências legais. Dentro dessa estratégia aí, eles têm a questão dos treinamentos, vai ter aí muito curso bom que a própria NPD ela vai ministrar, né, junto com a sua equipe, ou então trazendo pessoas de fora para fazer isso, mas com um olhar dentro dessas estratégias deles. Então, é muito importante que tantos profissionais, né, nós, DPOs, nós advogados que estamos querendo trabalhar com proteção de dados, como também as empresas, elas visitem o site da NPD e conheça todas essas estratégias e ações que eles estão realizando e que pode impactar diretamente no negócio dessas empresas, né? Era isso que eu tinha para falar sobre a NPD. Eu sou uma grande estudiosa do que eles estão fazendo realmente e assim, tem muita coisa importante, né? Agora eu passo a palavra para a Aline. A Aline vai pegar a palavra para dizer que, olha, o Instagram foi generoso de deixar a gente falar bastante, a gente tentou trazer muita novidade. A nossa ideia era mostrar para vocês que não é só teoria, a gente quer mostrar que o assunto está sendo comentado e está sendo usado na prática. Então, a gente trabalha com a implantação de projetos de adequação da LGPD, a gente está vendo que tem aceitação
das empresas, que as pessoas estão assimilando os conceitos, vai pegar sim. O judiciário já está aplicando, como foi colocado aqui. Nós trouxemos várias notícias fresquinhas para vocês, tem assunto aí da semana. E a Luísa falou para entrar na NPD. Hoje de manhã a gente já estava compartilhando no nosso grupo umas cartilhas novas que estavam lá a respeito de incidentes. Então, podem ter certeza que toda informação que a gente puder pegar e disparar aí para vocês, a gente vai estar sempre tentando produzir conteúdo informativo. Nós tivemos algumas perguntas aí, eu acho que a Lê tomou nota, não foi, Alessandra? Nós tivemos Sim, da Helena perguntando a respeito da visão da relação aos dados pessoais de processos que são públicos. Alguém quer falar? Posso falar? Uma opinião? pode falar. Na verdade, a gente tem entrado nos sites dos tribunais e visto que todos estão em determinados graus já adiantados com os projetos internos. Vai ter uma proteção, sim, para os dados pessoais que estão nos processos. Em algum momento, isso a gente já tem, como advogado, um controle de acesso. Quando a gente acessa um processo judicial eletrônico, existe um registro daquilo. Certamente, se a gente fizer um acesso a um processo e fizer um mau uso daquele dado, está registrado lá, a gente pode ser responsabilizado como profissional liberal. E, além disso, a gente sabe também que esses dados em consulta pública, em algum momento, vão ter que ser protegidos, principalmente na Justiça do Trabalho. Então, no STF, a gente está acompanhando a decisão que vai ser analisada agora, a questão de repercussão geral, a respeito desses sites que fazem divulgação com gravador, com júris... Ou júris o quê? Vocês lembram, meninas? Aquele que faz a pesquisa. Jus Brasil, né? Jus Brasil. Jus Brasil, Jus Brasil, esse aí. Eles fazem isso pelos nomes das pessoas e colocam lá. Então, em algum momento, isso vai ter que ser questionado, porque a gente sabe que dados pessoais de trabalhadores que tiveram processos podem ser usados como critério de discriminação numa contratação. Então, a gente sabe que os tribunais vão ter essa cautela para falar com vocês e atualizar do Selena. Obrigada da pergunta. Sim, e complementando, os dados públicos que estão, muitos dados que a gente coloca na internet, nós mesmos introduzimos, né, nome, CPF, data de nascimento, que estão públicos totalmente, que você acha na internet com maior facilidade, esses dados também são protegidos, né? Tem que haver o consentimento para a utilização desses dados, né? E aí temos mais uma pergunta aqui, a Juliana. Ela perguntou: o que está fazendo as empresas negligenciarem a adequação? Alguém quer responder aí? Então, eu acho que talvez essa falta de credibilidade ainda que o brasileiro insiste em ter, que a lei não vai pegar, né? Que a fiscalização vai ser branda, que a gente pode dar um jeitinho, mas não é bem assim, né? A gente está vendo que existe, sim, uma mudança cultural. O compliance já começou com esse histórico antes, muitas empresas já procuram compliance, a LGPD é um compliance também, muitos falam que é um pilar de compliance, né? Mas é uma conformidade, você precisa, tá? E não tem jeito, uma hora a água vai chegar perto, e a empresa, se quiser se manter ativa, até para um comércio internacional, ela não vai conseguir sem mostrar uma integridade no uso dos dados de colaboradores, de parceiros, de clientes. Então, tem o prazo é curto de empresas que estão negligenciando a implementação do compliance, porque logo o próprio mercado vai exigir delas que elas se adequem. Vocês concordam, meninas? Eu acho que é por aí mesmo. Com certeza. Com certeza. Que eu acho que vai Temos ser... outra pergunta aqui. Pergunta do Eric. Isso. A quem deve ser informado o DPO? Já está claro isso? Qual é a pergunta? Eu não ouvi. A quem deve ser informado o DPO? Já está claro? A quem deve ser informado o DPO?
O DPO, na realidade, é uma nomeação da controladora. A controladora vai ter que nomear, né? Vai ter que dizer quem é o seu DPO, quem é o seu encarregado. E, ao mesmo tempo, esse DPO, após a nomeação, ele vai ter que ter a identidade pública, né? Então, no próprio site ou em algum outro canal, onde as pessoas possam reconhecer que aquela pessoa é o encarregado de dados daquela empresa, né? Então, essa exposição, ela tem que ser feita até para poder dar ao titular dos dados a liberdade de fazer a sua solicitação e ter a certeza de que vai ser respondido por aquele GPO, porque ele tem essa responsabilidade. Isso aí. Quem não fez pergunta ainda, quiser só dar um hashtag para a gente que entendeu aí alguma coisa, alguma novidade que hoje agregou alguma coisa para vocês, quiserem colocar aí para a gente um hashtag Somos Todos Titulares de Dados, eu vi que alguém colocou ali, achei bacana. Vamos ficar pop. E tem uma... Carolina Guirra perguntou para a gente que são dados sensíveis. A gente já falou deles em algum momento aí. Alguém quer falar, complementar alguma coisa sobre os dados sensíveis? Os dados sensíveis são aqueles que podem gerar uma discriminação, né, um preconceito. Então, a gente precisa observar que nem sempre aquele rol de dados sensíveis que a LGPD traz, ele é único, né? Nós podemos, uma questão de idade, eu costumo dar esse exemplo. A idade, qual é a sua idade? Ele pode até ter um dado comum, mas quando, dependendo da finalidade e da necessidade em que aquele dado foi coletado, como bem pontuou aí a Alessandra, quando ela falou em RHs, né? Às vezes a pessoa quer saber a sua idade para saber se você vai ser empregado ou não naquela empresa. Então, aquele dado que era um dado comum se tornou um dado sensível porque gerou uma discriminação. Então, a ideia é essa, gerou uma discriminação, um preconceito, se trata de um dado sensível. É isso mesmo. Temos mais alguma pergunta? Tem uma aqui. A Carolina colocou que existe alguma hipótese em que o consentimento não é necessário? Nem sempre o consentimento é necessário, né? Nem sempre. Quando tem uma base legal, quando tem uma lei que regula o tratamento daquele dado, não há necessidade do consentimento. Mas aí você pode verificar a ciência ao titular dos dados, de como a informação dele está sendo utilizada, no próprio contrato de trabalho. No contrato de trabalho é necessário o CPF, porque o empregador ele precisa colocar no E-Social alguns dados, ele precisa repassar para o INSS alguns dados. Então, são dados que são necessários para aquela relação. Né? Numa relação de compra e venda, você tem que passar alguns dados. Então, são informações que são necessárias e que vai da relação jurídica que está sendo exercida naquele momento. Exatamente. É aquela questão da finalidade, né? Se eu coleto um dado, se eu faço o tratamento de um dado com uma finalidade, mesmo que ela tenha uma base legal de fundamento, né? Uma lei fundamentando aquele meu tratamento, mas que se eu pego esse dado e utilizo para outra finalidade, aí você precisa procurar uma outra base legal, que pode ser o consentimento, né? Por exemplo, um dado nome, o meu nome, eu tenho que passar para o sindicato porque eu vou ser filiada ao sindicato, só que a empresa coletou o meu nome para uma contratação, então aí já foi uma outra finalidade. Aí precisa procurar uma base legal para que aquele compartilhamento que foi feito com um dado que teve uma finalidade e agora tem outra. Exato. O Henrique até coloca aqui, perguntando se nome social pode ser considerado um dado comum ou sensível, né?
essa é uma questão interessante, né, do Henrique, porque o nome social, como nome, ele identifica a pessoa. Ele pode sim ser considerado um dado sensível, porque ele vai identificar a pessoa e num contexto de ser um nome social, né? Então, você já pode criar um pré-julgamento, um preconceito de que a pessoa tem um nome social, então ele já está naquele, ele não seria uma pessoa comum, como preconceituosamente você diria, né? Então, Exatamente. O contexto, como a Luísa falou no começo e agora a Ana complementou, o contexto define se o dado é um dado comum, um dado pessoal normal, mas ele é coletado e tratado de uma forma discriminatória, nesse momento ele passou a ser um dado sensível, porque ele aquele tratamento. A pessoa que teve o titular daquele dado, de alguma forma, vai ser discriminada. Então, é isso que a Lei Geral de Proteção de Dados quer garantir. A gente tem que assegurar o direito à privacidade, o direito à honra, à imagem, à vida privada, que são os direitos fundamentais que estão garantidos na Constituição. Então, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para organizar uma situação que já existe e assegurar que vai sofrer prejuízo, não vai estar exposto nem a nenhum tipo de discriminação quanto aos dados sensíveis e nem também a nenhum tipo de risco de dano com o mau uso, como a gente vê aí tentativas de hackers de fazerem contratos falsos, de repente aparecer aí um empréstimo consignado. Então, todas essas situações podem ser tratadas sob a ótica da LGPD. E aí a gente vai estar sempre monitorando qualquer novidade, a gente aparece por aí para poder falar com vocês sobre isso. Então, quem ainda não nos segue, é só seguir o nosso perfil no Instagram, Legal ao Trivial. Nós temos também um canal no YouTube e podem entrar em contato com a gente, mandem mensagens, se quiserem algum tema novo ou uma abordagem específica da LGPD, podem mandar para a gente mensagem direct, que a gente vai estar por aí informando vocês. Gente, alguém quer fazer consideração, despedir? Luísa, falar pra gente que tá quentinho lá no Ceará. A Luísa está de gola alta a hoje. Luísa tá fazendo hora comigo porque eu tô de casaca aqui no Ceará. Gente, só agradecer, né? Agradecer por essa live que foi maravilhosa. A gente aprende de um montão também falando sobre a LGPD, né? Espero que vocês tenham gostado. E que vamos partir aí para a próxima, como a Aline falou. Com certeza, né? Vocês são demais. Obrigada, eu vejo que a melhor forma de aprender é compartilhar aquilo que nós sabemos. E ao nós compartilharmos um pouquinho do que a gente vem aprendendo, a gente está aprendendo, solidificando esse nosso aprendizado. Muito obrigada a todos vocês. E a nossa live vai ficar gravada, tá? Compartilhem, curtam, apertem esse coração aí várias vezes para chegarem a mais seguidores. E obrigada ao pessoal e nos acompanhem. WhatsApp. Tchau. Tchau, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.